Então, o que foi para fazer isso? Para fazer isso, ao invés de organizar a estrutura da universidade em disciplinas, nós organizamos em eixos, eixos de conhecimento. Os eixos de conhecimento podem ser muito vastos. Aqui está um pequeno recorte que é derivado das ideias do professor Bevilacqua para uma universidade como a nossa, que é uma universidade que tem perfil tecnológico. Então, a gente tem da matéria, que vai do contínuo até as partículas elementares, um eixo de energia, onde a gente aborda a parte de mecânica, térmica, eletromagnética e quântica, são formas de energia diferentes, a gente aborda de formas diferentes. Informação e comunicação, que vai desde o suporte físico até conteúdo da informação e significado. Então, aqui a gente está falando também, por exemplo, de você fazer criptografia e etc., programação, está tudo aqui. Processos de transformação, isso daqui é bem vasto, porque esses processos de transformação vão desde as transformações químicas, biológicas, até as transformações coletivas, evolucionárias. Está vendo? A formação das nações, globalização, tudo isso daqui está no nosso eixo de processos de transformação. Representação e simulação, aqui está a matemática, a lógica, a modelagem e as humanidades, filosofia, ética e ciências sociais aplicadas. Então, esses são os eixos como a gente recorta o conhecimento na UFABC. Dentro desse conjunto de eixos, né, visando a formação por competência, o que nós fazemos é uma estrutura de conteúdos diferente do recorte habitual, através desses eixos. E existe uma coisa muito importante, para os alunos existe uma liberdade de trajetória. A liberdade de trajetória não é uma liberdade total. Vocês vão ver que não é. Vou dar um exemplo aqui muito claro para vocês verem que não é uma liberdade total. Mas ele pode escolher o momento para fazer determinadas disciplinas. Então, ele constrói a formação dele. Ele é ativo na formação. Então, isto permite se você juntar tudo isso, colocar as pessoas de perfis diferentes na mesma sala, diferenciar e montar a estrutura da universidade através de eixos e não através de disciplinas, colocar os alunos com liberdade de trajetória, você
você permeia, dá condições de você quebrar a barreira e as pessoas estarem mais próximas, para eles mesmos construírem essa trajetória, para eles mesmos construírem a interdisciplinaridade, dentro da própria formação deles. E o que é mais interessante é o seguinte, os alunos se apropriam deste projeto de uma forma que vocês, muito melhor do que os próprios idealizadores imaginaram. Rapidamente, eles sabem trabalhar com isso. Muito melhor que nós, que fomos formados disciplinarmente. É muito interessante isso. Bom, e aí? A proposta da UFABC é baseada na admissão à universidade, não a um curso. É por isso que a gente não sabe qual curso que os alunos vão fazer. Ele entra para a universidade. A escolha de um curso de graduação tradicional, ela acontece num segundo momento. Ele entrou na universidade. Ponto. E aí ele vai construir a trajetória dele lá dentro. A nossa ênfase é na formação básica. Então, as nossas disciplinas obrigatórias são todas as disciplinas que vocês vão ver, que são as disciplinas que naturalmente se fazem, ou que os alunos cursam, nos diferentes cursos de graduação, mas ele vai ver todas. Ele vai ver um conjunto muito amplo delas. Esta liberdade de composição do currículo dele, através da autogestão, porque ele tem só um conjunto finito de disciplinas obrigatórias e o resto ele monta do jeito que ele quer, é que incentiva mais ainda essa interdisciplinaridade, porque ele consegue ter contato com as várias áreas. E ao ter contato com as várias áreas, ele vai escolher uma formação mais adequada ao perfil dele. Aí, esta reorganização, com essa nova matriz interdisciplinar, ela tem uma questão. Só é possível fazer se a gente estiver muito próximo da pesquisa. Porque é na pesquisa que esse ambiente interdisciplinar é mais profícuo. Então, os nossos professores são muito engajados nas respectivas áreas de pesquisa. Tá? Então, na nossa proposta, a formação universitária ela acontece através de 4 pressupostos básicos. O primeiro é a autonomia do aprendizado, o aluno constrói o conhecimento dele. O segundo é a interação entre grupos heterogêneos. O terceiro é o domínio da língua inglesa e dos meios informáticos. E, finalmente, é o educando como protagonista da sua formação. Não é uma iniciativa isolada. O projeto pedagógico da Universidade Federal do ABC foi escrito em 2005. A Universidade de Harvard, a Universidade da Califórnia em Mercedes, em 2007, adotaram propostas muito parecidas com essa. E depois a Universidade de Princeton adotou uma proposta parecida com essa em 2008. Né? E aqui está o ponto essencial. O nosso ingresso hoje acontece na Federal do ABC através de 2 cursos, que são o Bacharelado em Ciência e Tecnologia, que a gente chama de BCT simplesmente, e o Bacharelado em Ciências e Humanidades, perdão, aqui faltou Ciências e Humanidades, que é o BCH. Então, esses 2 bacharelados podem ser concluídos em 3 anos. Se o aluno optar por ficar na universidade, ele pode conseguir uma outra graduação, num caso um bacharelado, uma licenciatura com mais 1 ano adicional, ou com mais 2 anos ele pode fazer um curso de engenharia. Como que a gente consegue isso? A gente consegue, então, você tem muitas trajetórias, né? O aluno que faz o BCT ou o BCIH em 3 anos, ele pode ir diretamente para o mercado de trabalho. Ele pode ir para outra instituição superior, se ele quiser. Pode fazer uma pós-graduação. Pode fazer uma outra graduação, e aí, uma pós-graduação, eu ir para o mercado de trabalho. Existem um conjunto muito grande de trajetórias possíveis. Então, volta por favor, Fernando. A grande vantagem é que, quando você posterga o momento da escolha profissional do aluno,
Você permite que ele tenha mais informação para fazer uma escolha mais adequada, mais consciente daquela. Quantos de vocês conhecem as pessoas que entraram numa universidade, entraram numa faculdade, fizeram 2, 3 anos e largaram porque não era aquilo que ele queria? Então, nesse modelo, ele pode ir e voltar, ele pode transitar, inclusive, entre o BCT e o BCH. Então, ele pode transitar entre ciência e tecnologia e ciência e humanidades. Ele pode transitar nas ciências da natureza, ele pode transitar nas engenharias, matemática, computação. Ele transita em todas essas áreas até escolher aonde ele melhor se adapta. E aí ele se aprofunda. É lógico que aí o tempo de formação dele pode aumentar um pouco. Ao invés de ser 3, 4 anos, vai ser 5 anos. Mas se ele fizer 2, 3 anos de uma outra universidade, não vai acontecer a mesma coisa? Ele não vai demorar 5, 6, 7 anos? Além de ficar frustrado? Aqui a gente usa essa formação para enriquecer o conhecimento dele. Esta responsabilidade e empreendedorismo na escolha da trajetória ajuda a combater a evasão. Porque o aluno é o gestor responsável pela carreira dele desde o começo. Não é fácil. Tá? O que nós estamos conseguindo fazer hoje na UFABC? Nós temos esse conjunto de bacharelados, ciências biológicas, ciência da computação, física, matemática, química, filosofia, ciências econômicas, neurociência e cognição, políticas públicas, relações internacionais, planejamento territorial. Engenharias, ambiental e urbana, aeroespacial, biomédica, energia, gestão, materiais, informação, instrumentação, automação e robótica. E licenciaturas em ciências biológicas, física, matemática, química e filosofia. Perceba, até os nomes dos nossos cursos não são aqueles que normalmente vocês encontram por aí, né? Nós temos aqui, por exemplo, um dos primeiros cursos de neurociência e cognição, um dos primeiros bacharelados em neurociência e cognição do Brasil, né? Graças ao ambiente interdisciplinar que existe lá, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho do BCT para dar um exemplo, porque até agora a gente está na teoria, né? Como que é a prática disso daí? O BCT, ele tem uma duração de 3 anos, divididos em 9 quadrimestres. Então, nós temos 3 períodos letivos por ano. Cada um deles tem entre 13 e 14 semanas. Então, para nós, professores, é um esforço maior do que o esforço tradicional. No regime semestral, você tem um semestre que tem o quê? 15 semanas? 2 semestres de 15 semanas? Nós temos 3 períodos de 13 ou 14 semanas. Então, a gente tem mais tempo em sala de aula. Tá? 46% das disciplinas do BCT são obrigatórias. Só 46%. A ideia é que elas cubram os 6 eixos que a gente definiu. E o resto? Como é que fica o resto? O resto é dividido em disciplinas que a gente chama de opção limitada e disciplinas de opção livre. O que são as disciplinas de opção limitada? As disciplinas de opção limitada são um conjunto de disciplinas de formação básica das várias áreas do conhecimento. Então, para ficar simples para entender, não é exatamente isso, mas para ficar simples para você entender, imagina que essas disciplinas de opção limitada é como se fossem as disciplinas obrigatórias de um determinado curso de graduação comum. Ah, então escolha um curso, por exemplo, o curso de física. Só para falar ou de ciências biológicas. Pega as disciplinas que são obrigatórias do curso de ciências biológicas, elas estão no rol das nossas disciplinas de opção limitada. Então, o nosso rol de disciplinas de opção limitada é um rol bastante amplo, porque tem todas as disciplinas obrigatórias de todos os nossos cursos de graduação. Então, o aluno pode escolher qual ele vai fazer. É por isso que ele consegue completar, integralizar o curso dele dentro do período que a gente está falando, porque durante o BCT ele já pode optar por fazer as disciplinas do curso que ele pretende cursar depois. Mas ele só vai fazer essa escolha a partir do 6º período. Ou seja, ele já está há 2 anos na universidade. Então, essa escolha é uma escolha muito mais madura. E as 24% de disciplinas de opção livre são realmente de livre escolha. Ele pode vir aqui na PUC do Rio Grande do Sul fazer uma disciplina que a gente vai aceitar. Qualquer que seja ela. Então, a gente está numa disciplina nós estamos num curso
uma universidade tecnológica, e se ele vier fazer balé, tá ok. Dentro das 24% de disciplinas de opção livre que ele tem direito. É para realmente construir a formação dele. Tá? É por isso que a gente fala que ele é autônomo, é ele que é responsável pela carreira dele. Então, eu vou apresentar para vocês a matriz com as disciplinas obrigatórias que nós temos hoje no BCIT. Quando a gente fala em matriz, como o pessoal define nos sinais, a matriz é aquelas caixinhas com as disciplinas que o aluno tem que fazer naquela ordem, etc, etc. Para nós não é assim. A gente apresenta uma matriz sugerida, que é como nós, docentes, imaginamos que facilitaria a vida do aluno. Mas se ele quiser fazer de uma forma diferenciada, ele tem direito. Mesmo porque nós não temos pré-requisitos na nossa universidade. O que nós temos é indicação, sugestão. Olha, para fazer esta disciplina, nós sugerimos que você faça esta e esta antes. Se quiser fazer sem ter recomendações, nós chamamos de recomendações, ele é livre para tanto. E ele é responsável por arcar se por acaso ele for reprovado pela falta dos conhecimentos anteriores. Tá? Então, a gente usa alguns anacronismos aqui, né, só para ficar fácil, porque muitas das nossas disciplinas pertencem a mais do que um eixo. Então, o eixo da energia é A, estrutura da matéria B, processos de transformação C, informação D, representação e simulação E e humanidades F. Então, aqui tem a nossa, uma hora eu vou conseguir, aqui tem a nossa matriz, sugestão de matriz curricular. Então, aqui, por exemplo, bases computacionais, vocês percebem? A, B, C, D, E. Então, bases computacionais da ciência. Base experimental das ciências naturais, estrutura da matéria, bases matemáticas e origem da vida e diversidade dos seres vivos. Isso daqui é a única vez que o aluno tem uma matrícula obrigatória, porque por lei, quando você entra numa instituição de ensino superior, o primeiro período, a matrícula é feita automaticamente para todos os alunos. Então, esse aqui é o único que é obrigado. Aqui, só para vocês entenderem, 022 é o que a gente chama de número de horas em sala de teoria, prática, e número de horas recomendadas em casa de estudo. Tá? Então, vocês podem ver que, normalmente, a gente tem bastante tempo de dedicação em casa, nesse caso. Tá? Isso é normal para as nossas disciplinas. Então, veja que todas elas, ou muitas delas, pertencem a mais do que um eixo, tirando aquelas matérias básicas da matemática, por exemplo, que não tem como a gente fugir, né? Bases matemáticas, funções de uma variável, geometria analítica, né? Que quem é da área de matemática já consegue entender razoavelmente do que a gente está falando aqui. Agora, a gente tem outras disciplinas que, por exemplo, transformações nos seres vivos e ambiente, o pessoal das ciências biológicas, aqui a origem da vida e diversidade dos seres vivos, essas duas disciplinas são da área de ciências biológicas, né? São responsabilidades do pessoal da área de ciências biológicas, e elas têm um recorte todo diferente do que está acontecendo nessas áreas. Aqui, ó, fenômenos mecânicos, tem fenômenos térmicos depois, tá? Transformações químicas, bases epistemológicas da ciência moderna. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é uma aula, isso aqui é responsabilidade do pessoal da área de filosofia. Nós somos hoje o único curso tecnológico do Brasil que tem disciplinas de ciências humanas, bases epistemológicas das ciências modernas, obrigatórias para todos os alunos. Não é optativa, é obrigatória. Não só essa, tem, se vocês forem ver aqui, tem outra aqui. Vai, querido. Fernando, faz favor. A gente tem aqui, ó, estrutura dinâmica e social, ciência, tecnologia e sociedade, que são da área de ciências sociais aplicadas, que também são obrigatórias. Então, e a gente continua, né? Transformações bioquímicas, comunicações de rede, energia, origem, conversão e uso,
física quântica, interações atômicas e moleculares. Eu vou voltar para essa disciplina aqui depois, que eu vou dar um exemplo bem legal para vocês. Essa é a última disciplina obrigatória do BCT. Acontece no 6º período. No 5º período, 5º quadrimestre, ou seja, quando o aluno está mais ou menos na metade do 2º ano dele, é que ele começa a fazer as escolhas das disciplinas de opção limitada e livres que ele vai fazer. E aí depois a grade dele fica completamente dominada por essas disciplinas aqui. E ele integraliza o curso no 9º quadrimestre. Tá? Então é aqui onde ele vai fazer, se ele for fazer, por exemplo, ciências biológicas, é aqui que ele vai fazer biologia molecular. Se ele for fazer engenharia aeroespacial, é aqui que ele pode incluir, se ele quiser, a disciplina de propulsão de foguetes. Tá? Mas, aquelas outras disciplinas, os alunos, com perspectivas de formação diferentes, estarão fazendo juntos. Ok? Bom, não é só a matriz dos nossos alunos que é diferenciada, a estrutura da instituição é diferenciada. Só existem 3 centros na universidade. O Centro de Ciências Naturais e Humanas, do qual eu sou o diretor, né? Aqui a gente engloba o pessoal da área de ciências naturais, os biólogos, os físicos, os químicos, os filósofos e os simpatizantes, estão todos aqui. O pessoal da matemática, tem o Centro de Matemática, Computação e Cognição. O pessoal da neurociência está concentrado. Isso não significa que não tem ninguém da neurociência no Centro de Ciências Naturais e Humanas. Eu só estou dizendo onde o pessoal se concentra mais. E tem o Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Então, só esses centros, não existe departamentos. Então, hoje, no Centro de Ciências Naturais e Humanas, nós temos 200 docentes. 100 departamentos. E temos 8 cursos de graduação, daquela lista que eu mostrei para vocês. Que são os naturalmente afeitos, né? Física, química, matemática. Não, matemática não, perdão. Física, química, ciências biológicas, filosofia, tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Tá? O perfil dos discentes e docentes. Como acontece os nossos concursos? Os nossos concursos não são para disciplinas. Eles são para grandes áreas de formação. Então, por exemplo, a gente teve agora há pouco um concurso de Química Geral. Aí está um concurso aberto na área de filosofia que chama Práticas Pedagógicas em Filosofia. É assim que funciona. Então, é por área de pesquisa. Nós só exigimos uma coisa, o título de doutor, em uma área correlata à área de pesquisa que está aberto. Então, não é que nem vários concursos. Precisa ter graduação, mestrado, doutorado em sociologia. Não. Graduação em qualquer área, doutorado em uma área que seja feita a área de pesquisa que nos interessa. Com um perfil para dar uma determinada disciplina, por exemplo, bases epistemológicas. É assim que funciona. Tá? Os nossos alunos ingressam nos 2 cursos, no BCIT e no BCH. 400 alunos ingressam no BCH e 1.725 no BCIT. 50% no período diurno e 50% no período noturno. De todas as vagas que nós abrimos hoje, 50% são reservados para alunos oriundos de escolas públicas. E dentro dessas vagas reservadas para alunos de escolas públicas, a gente tem também uma reserva de vagas por etnia que segue a amostragem do IBGE, né, para indígenas, negros, mulatos e etc., por autoafirmação. E todo o nosso ingresso é feito, hoje em dia, via SISU, mas é interessante, uma coisa, um fato histórico interessante, a UFABC foi a primeira universidade que usou o Enem como forma de acesso antes da existência do SISU. Então, a gente abriu uma ampla chamada, quem tivesse uma nota a partir de X, que era 90,
90% do Enem, da nota total do Enem, podia se matricular na universidade, sem fazer o vestibular. A gente tinha um vestibular, mas abriu-se também um número de vagas para quem tivesse tirado mais do que 90% do Enem. E nós tivemos, acho que uma dezena de matrículas através desse sistema, antes da existência do SISU. E no ano seguinte o SISU foi implantado, depois dessa nossa experiência. Então todas as nossas vagas são via SISU. E a gente entende que isso é uma coisa interessante. O que justificou essa nossa opção foi justamente o estímulo à mobilidade estudantil. Nós queríamos alunos que estivessem interessados no modelo da universidade. Como é muito caro fazer um vestibular no Brasil inteiro, o Enem era nacional, a ideia foi: venham para cá quem quiser vir para a universidade. Basta você ter a nota que nós determinamos. Bom, agora, esse projeto não funciona sozinho. Não funciona. Ele precisa de um projeto de tutoria muito bom para que ele funcione. Principalmente para os alunos ingressantes. Os alunos ingressantes, eles estão aparecendo num mundo novo, completamente diferenciado, que os familiares desconhecem também. Então, você precisa de um sistema, e a gente tem um sistema que a gente chama Projeto de Ensino Aprendizagem Tutorial, PEAT, que ele é baseado em reuniões periódicas de aproximadamente 50 minutos entre os alunos, um grupo reduzido de alunos, tem 4, 5 alunos, com um docente responsável. Além disso, existem um conjunto de palestras periódicas, o nosso coordenador do BCIT, ele dá palestras periódicas para explicar cada oferta de disciplina, como é que vai ser, etc., para ajudar os alunos a entenderem esse processo de escolha que eles fazem. E, além disso, nós temos técnicos de assuntos educacionais. Nós temos um conjunto de servidores técnicos administrativos na universidade que são licenciados em determinadas áreas do conhecimento. E eles ajudam a orientar os alunos. Então, existe a necessidade desse conjunto. É lógico, o aluno, depois de uns 2, 3 anos, os PEATs, os grupos de PEAT vão desaparecendo, né? Eles passam a ser informais. As reuniões não são mais formais de 50 minutos. O aluno encontra com você no corredor. Eu tenho vários alunos que encontram comigo. E aí, professor, beleza, beleza. Então, eu vou me matricular em XYZ no próximo quadrimestre, vou me formar, beleza, aí a gente vai tomar aquela cerveja, tal. Vira assim depois de um tempo. Quando os alunos vão ficando mais maduros, mas no começo você realmente precisa orientá-los. Sem esse projeto de tutoria que é fundamental, é muito difícil que os alunos consigam sair de uma grade engessadinha, onde você fala, você tem que se matricular nisso, depois naquilo. Lá ele pode se matricular como ele quiser. Então, esse gerenciamento é difícil para eles. Bom, nem tudo são flores. Então, quais são os nossos desafios? O primeiro desafio é essa tutoria. A gente não pode viver sem essa tutoria. Isso é muito claro para nós. O segundo, de novo, é a tutoria. Só que aí, agora, não basta mais a gente ter um programa de tutoria. É que esse programa de tutoria precisa contar com o apoio da comunidade. Se você não tiver professores que são candidatos a ser tutores, não vai funcionar. Se os seus alunos não forem estimulados a participarem dos projetos de tutoria, não vai funcionar. No começo da UFABC, os encontros de tutoria, eles estavam na grade curricular. Tinha um dia, que era quarta-feira, num determinado horário, que os alunos não tinham aula, que eram os encontros de tutoria. Depois a gente percebeu que a gente não precisava fazer exatamente isso, mas aquilo marcou, porque aí as tutorias ficaram fortalecidas. Então, o engajamento da comunidade, dos docentes, dos técnicos, administrativos, dos discentes é fundamental, senão não acontece. Bom, esta questão de liberdade de escolha, né? Essa questão de liberdade de escolha,
ela é fundamental que essa liberdade de escolha não seja uma liberdade sem compromisso. O aluno precisa entender que, ao escolher se matricular numa determinada disciplina, ele pode estar privando o seu colega de fazer aquela disciplina. Porque a gente não pode abrir infinitas turmas de todas as disciplinas. Nós temos um número concreto, definido de turmas. Então, se você se matricular, eu não vou me matricular. Então, isso precisa de um amadurecimento muito grande da comunidade. Tá? Depois, uma outra coisa que nós estamos percebendo hoje é o seguinte: os professores. Nós temos uma certa dificuldade com os professores, porque todos nós fomos formados em universidades disciplinares. Então, os professores têm algum desconhecimento dessa forma de trabalhar. Alguns têm alguma dificuldade em fazer isso, né, em trabalhar, ou mesmo ser tutores, porque eles não compreendem completamente. Então, hoje, a gente está pensando se a gente não precisa também de uma tutoria para os nossos docentes, principalmente para aqueles que estão entrando agora na instituição. Tá? Não viveram a instituição desde o começo. Não ajudaram a construir essa instituição. A ideia é que, dentro desse processo, vocês viram, eu mostrei lá na matriz, a gente exige muito trabalho dos alunos fora da sala de aula. A gente entende que não adianta deixar o aluno na sala de aula muito tempo. A gente fica falando para o aluno. Depois de algum tempo, isso é totalmente inútil. Ele precisa trabalhar. E isso pode ser um problema. Por quê? Se ele não estiver preparado para fazer isso, ele vai ter muita dificuldade. E aí, os índices de reprovação podem ser muito altos, sem esse trabalho, sem esse tempo, sem essa preparação para esse tempo de estudo em casa, ou em grupo, ou na universidade, mas é um trabalho que é individual, é fora, extra sala de aula. A questão também é que, para o docente que foi formado disciplinarmente e que vai precisar sair da zona de conforto dele, eu estou acostumado a dar, eu usei biologia molecular, vou usar de novo, né? Eu estou acostumado a dar biologia molecular, eu dou biologia molecular há 20 anos. Eu sei dar essa disciplina de ponta cabeça para os alunos de ciências biológicas. Tá bom, mas agora não é mais aluno de ciências biológicas. Agora é um aluno de planejamento territorial e urbano. Engenharia de gestão. Os seus exemplos são outros, o seu linguajar é outro, tudo seu é outro. Não é verdade? Então você vai ter que sair da sua zona de conforto. Esse é um aspecto muito importante se vocês querem abraçar a interdisciplinaridade. Você vai ter que sair da sua aula de parasitologia, não vai ser mais a mesma. Porque você tem que dar aula de parasitologia para computação, para o pessoal de computação. E ele pode dar uma aula bem legal de parasitologia para o pessoal de computação, se ele falar para ela, olha, tem uns modelos de simulação, vamos fazer uma modelagem computacional aqui de como os parasitas, podem, a população de parasitas vai crescer em um determinado ambiente, ou como vai decrescer em outros, abundância de comida, por exemplo, etc, etc. Então, você pode falar a linguagem dele, mas vai te dar mais trabalho. Eu consigo falar a linguagem dele, dá muito mais trabalho para mim, porque eu vou ter que aprender um pouco de computação. Vocês entenderam qual que é a ponta do iceberg para o docente? Para o discente é difícil, porque ele vai ter que estudar tudo. Para o docente também é, porque ele também vai ter que estudar tudo. E isso que a gente chama de sair da zona de conforto. Então por isso, a gente fala que os participantes desse tipo de processo têm que querer, eles têm que estar engajados, porque eles vão ter muito mais trabalho do que eles estavam acostumados. E, obviamente, precisa vontade política da gestão, senão também não vai acontecer. A gestão tem que estar preparada para apoiar esse tipo de coisa, porque
é muito diferenciado. Bom, eu vou... Não, volta lá. Eu vou dar um exemplo, só para vocês dizerem que a gente fica só na teoria. Então, eu vou dar um exemplo muito chocante para todo mundo. Eu vou pegar a última disciplina do nosso curso ou a última disciplina obrigatória do nosso curso de Ciência e Tecnologia, que é uma disciplina do eixo de estrutura da matéria e de transformações, que chama Interações Atômicas e Moleculares. Esse é o nome dessa disciplina. Na verdade, eu vou contar para vocês, essa disciplina de verdade é mecânica quântica. Sabe aquilo quando você estava, o professor de física queria te enganar no ensino médio, falava, isso aqui é quântica, é muito difícil. Isso a gente dá para todos os nossos alunos. E aí, eu dou essa disciplina. Então é muito legal, porque eu tinha uma aluna que queria fazer ciências biológicas, e ela falava assim, professor, isso não vale nada a nível biológico. Eu falava para ela, vale. Vale que eu vou mostrar para você, ó, nós vamos conversar, porque eu quero contar para você como é que funciona um complexo fármaco-proteína. A gente sabe que proteína funciona na chave e fechadura. Então, se você tem um fármaco, se o fármaco se encaixa direitinho aqui na proteína, ele vai ligar ou desligar alguma coisa nessa proteína. É isso. Quando você toma o paracetamol, é isso que ele faz. Ele ligou chave e fechadura, liga ou desliga qualquer coisa. Então, a gente vai entender isso, sabe, usando o quê? Usando, se eu conseguir trocar, isso aqui, ó. Este palavrão aqui é um negócio chamado equação de Schrödinger, que é a base da mecânica quântica. Isso aqui foi proposto em 1927. Vai fazer 100 anos. Então, esse é um treco bem manjado. Tá? É só uma conta de matemática difícil para burro de fazer. Mas a gente não precisa ficar fazendo conta. A gente pode ensinar o que está por trás da conta. E é isso que a gente faz. Os alunos precisam ter alguma capacidade de trabalhar com as linguagens, mas eles precisam entender o que está por trás da linguagem. Ou quando você está dando aula de português, por exemplo, ou de inglês, você ensina todas as palavras que existem no vocabulário daquela língua. Você ensina isso? Não, você ensina as palavras básicas e as regras gramaticais básicas, não é isso? E o resto o cara vai, quando vai precisando, ele vai aprendendo. Isso aqui é a mesma coisa. A gente ensina, ó, existe isso daqui, e como a moçada sabe um pouco de matemática, eles sabem que isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, e eles sabem como é que resolve, mas a gente vai ficar resolvendo? Não. A gente vai ver que isso daqui tem uma influência muito importante em moléculas que a gente chama de moléculas heteronucleares. Quando a molécula é heteronuclear, você tem níveis de energia que são diferentes entre elas. Aí os alunos sabem, eles sacam isso aqui. Eles conseguem fazer isso aqui numa boa. Porque depois eles conseguem entender aquilo que vocês viram quando vocês estavam no ensino médio, que é aquelas interações covalentes, iônicas, que na verdade é tudo a mesma coisa. Só muda como a carga está distribuída. Se a carga está mais separada, a gente chama de ligação iônica. Se está mais juntinha, a gente chama de ligação covalente. É só isso. E eles aprendem que isso aí não apareceu do nada, apareceu da mecânica quântica. Isso que é legal. A gente mostra, não é uma cartola. Não tira da cartola isso daí. A gente mostra para eles de onde veio, construir o conhecimento. E a partir disso, eles conseguem entender que você... Então, aqui está bem bonitinho para ver uma ligação covalente típica, uma ligação iônica típica, né? Então, e a gente sabe que a ligação, esse caráter iônico covalente está relacionado com como esses elétrons estão distribuídos aqui, e eles conseguem entender isso aqui, ó, que pequenas variações na estrutura significam mudanças drásticas na forma. Por quê? Aí a gente dá um exemplo aqui bem legal. Você tem o butano, a acetona e o álcool isopropílico. Se eu olhar essas fórmulas, que chama as fórmulas estruturais aqui, de Alders, elas são muito parecidas, né? Se você não prestar muita atenção, quase que não dá para ver a diferença entre os caras que estão aqui, não é? Agora, as geometrias delas são completamente diferentes. Por que aconteceu isso daqui? E eles conseguem entender que isso aconteceu simplesmente porque quando você mudou de átomo, mudou o tipo de átomo, mudou a forma como a carga eletrônica está distribuída, e aí eles se rearranjam por causa dessa mudança de carga eletrônica. Então a gente conta toda a história para o aluno.
Fala, então isso acontece com os caras simples? Acontece. Além de acontecer com os caras simples, acontece com caras muito grandes, que são os complexos intermoleculares. Os complexos intermoleculares são um balanço energético entre interações de curto alcance e de longo alcance. Então, intramoleculares e intermoleculares. E aí eles conseguem entender que, por causa disso, a gente tem vários tipos de interação intermoleculares, inclusive a famosa ligação de hidrogênio, que é responsável pela forma das proteínas. Então, como uma proteína está enovelada, depende das interações intermoleculares e intramoleculares. E eles conseguem entender isso daí completamente. Então, a gente consegue mostrar por que quando esta aqui é uma determinada, chama sortase, é o nome dessa proteína, né? Essa proteína, quando você põe cálcio, você muda a atividade desse peptídeo agindo com ela. Então, você consegue mostrar, a gente mostra isso daí e os alunos entendem completamente. Tá? E esta é a ideia, é você fazer esse tipo de coisa. É você mostrar todo o caminho até você. Lógico, a gente podia fazer um exemplo muito mais simples que isso. O DNA só tem aquela forma helicoidal, exatamente por causa dessas forças intermoleculares. Tá? Senão não teria. E se não fosse helicoidal, será que a vida que a gente tem, como a gente conhece hoje, seria assim? É difícil responder isso daí. Tá? Bom, isso é um exemplo da nossa aplicação. Do dia a dia, numa disciplina que, em tese, o pessoal que quer fazer ciências biológicas pensa que é o seguinte, mas isso daí não vai contribuir em absolutamente nada para a formação. Agora, a formação, esse tipo de... A gente entende, ao contrário, que esse tipo de informação é fundamental para ele conseguir, inclusive, depois explicar para alguém por que existe a chave fechadura das proteínas. Então, é uma diferença de abordagem. Eu vou continuar mais um pouquinho, aí eu paro para a gente conversar. Esta preocupação não é só nossa, esta é uma preocupação mundial. Existe uma publicação que foi feita pela Academia de Ciências lá dos Estados Unidos, né, Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos, que é a Educação do Engenheiro de 2020. Então, eu recortei aqui, né, para vocês perceberem que o engajamento... isso aqui, essa publicação é de 2005, não é uma publicação nova. Em 2005, eles já falavam o engajamento do engenheiro e profissionais de outras disciplinas em times para resolver problemas. A ideia de solução de problemas é que está por trás de tudo isso. Vocês entenderam? É a ideia de solução de problemas. Porque com aquela cultura, entendendo a base, que a base está na física, na mecânica quântica, o biólogo vai conseguir conversar com o cara da física para construir a solução de um problema que ele tenha, senão ele nunca pensaria nisso. E a mesma coisa funciona para as outras áreas do conhecimento. Então, eu falei para vocês de uma área de conhecimento que eu domino. E aqui o pessoal lá, eu acho que da National Academy of Engineering, eles dominam isso, né? E eles estão falando que você tem que seguir o mesmo caminho. Aproveitar ferramentas utilizadas por outros profissionais. Interagir com profissionais de outras áreas. E olha aqui, expandir, economia, política, ética e social. São as novas fronteiras. Está vendo? São as novas fronteiras. Poucas pessoas sabem que os modelos que o pessoal da matemática, o pessoal de economia usa para maximização de lucros e minimização de custos, na verdade é um modelo físico, de lagrangiana ou hamiltoniana,
que é usado para resolver problemas de mecânica clássica. Há 300 anos atrás usa-se. E eles usam o mesmo sistema para fazer isso. Você se apodera do conhecimento de outras áreas. Então, isso daqui também não veio do nada. Então, queria mostrar para vocês um exemplo que a gente fala, essa história de problem solving strategy, ela vem da pesquisa. Na pesquisa, a interdisciplinaridade é uma necessidade. Ela já não é mais um desejo. Sem ela, a gente não consegue caminhar. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um projeto que chama Fotossensibilização das Ciências da Vida. Nesse projeto, a gente usa terapia fotodinâmica. Terapia fotodinâmica é isso aqui. Ó. Você usa luz e mais um fotossensibilizador, que é um fármaco. Basicamente é o seguinte, você ilumina, a luz promove uma excitação no fotossensibilizador e você transfere energia ou elétrons para a célula. Ao fazer isso, você mata a célula. Pronto. Então, o que você faz? Injeta esse fármaco onde você tem células neoplásicas. Células neoplásicas é um nome mais genérico do que câncer. Tá? Onde tem células neoplásicas, ilumina, o que vai acontecer, você vai matar o tecido que está doente. Essa é a ideia. Tá? Então, essa é a ideia. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso aqui. Ó. Isso aqui é um tratamento via SUS num hospital público, em São Bernardo do Campo. Então, esse aqui é um dos exemplos só, não quero chocar vocês, tem muitos outros exemplos. Esse aqui era um rapaz que tinha sarcoma de Kaposi. Então, ele estava fadado a perder os dedos, eventualmente o pé. Depois de 15 tratamentos, usando PDT, aconteceu isso aqui. Aí você fala assim, nossa, né? Tal. Tem 200 casos estudados. Tá? Para quem tiver estômago forte, eu posso mostrar algumas fotos sobre isso depois. Mas a ideia toda é você usar um fármaco muito simples como esse aqui, o azul de metileno. Vende na farmácia. Né? Minha avó usava para benzer antigamente. Né? Então, isso aqui é uma coisa bem conhecida. Então, a gente usa esse médico, João Tardivo, usa este fármaco e o cristal violeta, que também é bem baratinho, tá? Comparado com uns remédios que estão em uso lá nos Estados Unidos, que custam $2.500 a dose de 75 miligramas. O frasco de 100 ml de azul de metileno, de 1.000 ml, né, de 1 litro de azul de metileno, custa R$ 3,35. Celular. Entender até onde a luz chega no tecido, para saber até qual profundidade você pode tratar. Entender a eficiência, desenvolver novos fármacos, e inclusive ver os aspectos éticos que a gente está trabalhando com gente. Então, isso são os aspectos, os desafios na área de ciência básica, somente. E a gente tem os desafios na área da saúde. É desenvolver protocolos, saber qual é a quantidade de fármaco que você tem que administrar, qual é o número e a periodicidade de tratamento, qual é o tipo de luz empregada, quais são as novas aplicações possíveis e, de novo, os aspectos éticos. Aqui tem então, trabalhando nisso, tem uma equipe multidisciplinar muito grande. Tem médico, tem veterinário, alguém estava falando de veterinário, tem veterinário, porque a gente usa isso aqui também com animais. Tem o pessoal da área de odonto. Tá? Então, e aí tem o pessoal da área de farmácia, etc., mas tem os físicos e os químicos. Aí você fala assim, mas o que esses físicos estão fazendo no meio disso? Isso daqui é um fármaco interagindo com um modelo de membrana. Isso aqui é uma simulação computacional. São físicos e químicos usando computadores para estudar como esse fármaco, aqui é lógico, a gente não está mostrando o meio solvente, que em tese aqui seria os fluidos humanos, né? Como esse fármaco interage com a membrana. Para quê? Porque justamente a gente quer entender os aspectos da ciência básica.
aonde ele interage, como ele penetra, muda radicalmente a forma como ele age na membrana, como ele provoca dano na membrana. Ao entender isso, a gente pode fazer o quê? Pensar em novos fármacos mais eficientes, mais baratos, que provoquem o dano no lugar que a gente quer, e assim por diante, que vai ter um uso lá no final, lá na aplicação médica. Então, esse é um projeto multidisciplinar típico. E aqui, pessoal, a gente está usando física clássica e mecânica quântica para resolver um problema que aparentemente é um problema de medicina. Deu para entender? Então, é isso. Essa é a grande questão que eu queria trazer, que eu queria discutir com vocês, que eu me coloco à disposição para contar esses quase 8 anos de UFABC já, 8 anos nesse processo, 8 anos me adaptando a dar aula para alunos com formações distintas e com experiências e ambições distintas. Pois não. Não tem nada. Eu tenho uma pergunta que é mais de atuação no mercado. Né? O Brasil ele é gerido na área de atuação pelos conselhos. Tá? E como é que fica a avaliação por parte dos conselhos em relação ao currículo? Porque isso aí foge um pouquinho ao que os conselhos pedem, né? Veja só uma coisa, você pode voltar um pouquinho? Tem aquela tabela que tem todos os nossos cursos de engenharia, tem os seus CREAs super tranquilos. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, o próprio CREA, na verdade, Avalia. nos avalia e todo mundo está ok. Não tem nenhum conselho regional reprovou nenhum curso nosso. Não digo o conselho dá aqui atribuições, porque os conselhos eles dão atribuições diferentes, sim, dependendo do currículo. O nosso curso de bacharelado em ciência e tecnologia não tem nenhuma atribuição, porque é um curso de 2.400 horas só. Ele não tem suficiência para ter nenhuma atribuição. Quem tem as atribuições, sobe um pouquinho, Fernando. Todos esses cursos aqui, ó, então, por exemplo, o CR Bio, a física não tem, né, mas a química tem, CRQ, tudo jóia. Todos os cursos de engenharia, o curso de ciências econômicas também, que tem Conselho Regional, também está ok. Todos os cursos de engenharia têm as suas atribuições. Estas áreas não existem com esses nomes no Conselho Regional. Mas, olhando para a formação dos alunos, eles têm... Eles dão atribuição. Eles dão as atribuições devidas. É porque isso é uma coisa sim, não, difícil. Isso é ok. Na verdade, os conselhos regionais, eles estão sendo teimosos, porque existe uma diretriz nacional de flexibilização das atribuições, que você pode ter uma formação mais ampla e mesmo assim eles são obrigados a dar as atribuições. Quem é muito legal nisso é a física. Se alguém tiver a oportunidade de olhar os parâmetros curriculares dos cursos de física, são os melhores que tem no Brasil. Eles dão a possibilidade de você ter uma formação que é aquela formação que interessa à instituição, à região que está formando o profissional. Acho que é uma das mais abertas que tem. Porque eu sou da área química e eu sei que é bem rigoroso. Não. CRQ, a gente tem, então vou falar que a gente tem até um curso com as atribuições tecnológicas. Até sim. O CRQ 14, a gente só tem o curso de Não, você 12. tem o CRQ 4, né? São Paulo é o CRQ 4. Sim, mas até tem vários níveis, não, né? Tem 16 níveis. Então, até o 14... 13, eu acho. Não, tem... A tecnológica até a 13. Isso, até a 13 a gente tem, E só depois não tem a engenharia química. Nós não temos um curso de engenharia química. Ah. Então, faltam algumas disciplinas para ter... Os três últimos. Até o 13 a gente tem. Até o 13 a gente tem, não sei, na química. Uma outra questão que eu ia fazer, não sei se eu estou ocupando muito, mas é a respeito do tutoramento, né? Eu quando olhei e vi aquilo, eu achei, bom, aí tem a solução de tudo.
Na verdade, assim, o aluno ele precisa ser orientado também. Por exemplo, ele vai conversar em termos assim, o que eu quero ser, e aí existe uma sugestão, né? Vocês devem sugerir o caminho mais ou menos dele. É isso o Exatamente. procedimento? A ideia é assim, a gente sugere o caminho dele, e se o aluno está em dificuldade, a gente também sugere quais disciplinas ele deve postergar para que ele consiga se recuperar primeiro, porque os alunos, normalmente, quando eles entram na universidade, eles têm um choque cultural. Eles estão acostumados no ensino médio, levam na mãozinha, todo mundo conhece o nome, etc., etc., e existe um distanciamento maior no ensino superior. E aí eles tomam um baque, um choque muito grande, e alguns vão mal nos primeiros períodos. E você precisa, olha, calma, você precisa entender como é que funciona primeiro, você precisa de mais tempo para estudar, então espaça mais o seu curso, vamos fazer só essas disciplinas agora, em vez de você encher a grade inteira, vamos fazer, em vez de fazer 5 disciplinas, vamos fazer 4, fazer bem feito, para você se recuperar, porque o aluno, na UFABC, se ele não tiver um coeficiente de rendimento acima de 2, ele não consegue integralizar o curso. Tá, e uma última, agora eu vou parar. E a avaliação, como é que é feita? É por conceitos. Não, tá. Mas a avaliação, como é que o aluno é avaliado? Tá, conceito, São várias por exemplo, estratégias de avaliação. Cada Depende disciplina é independente? Sim, depende da disciplina, né? Você tem disciplinas que são eminentemente práticas. Então, por exemplo, a disciplina de base experimental das ciências naturais, que é a disciplina do primeiro período. Essa disciplina é muito interessante. O aluno faz alguns experimentos, e o experimento é assim, ó, tá aqui o material, a gente quer que você obtenha tal resultado, divirta-se aí. Tá? É lógico que antes ele tem alguma introdução para falar sobre do que se refere àquilo, etc., 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 mas basicamente ele tem que buscar. Mais da metade da nota desta disciplina, além dos relatórios de laboratório, etc., etc., é um experimento que ele tem que propor. E no final do curso ele apresenta num simpósio de base experimental. Então a gente tem todo ano um simpósio de base experimental que vale, eles apresentam os trabalhos, são avaliados, comissão julgadora, etc., etc., tem prêmio os melhores trabalhos. Então, existem uma série diferente de avaliações. Agora, é lógico que o pessoal, existem avaliação por provas também, você saber se sabe operar, que é importante, tem avaliação por trabalho, tem conjunto de formas avaliativas é muito extenso. Então, existe uma liberdade grande de avaliação. Senão, não faz sentido. Como é muito grande, ampla a gama, também tem que ser ampla a gama de avaliação. Ronei, em primeiro lugar, parabéns aí pela tua apresentação maravilhosa. Gostei muito daquela metáfora dos túneis. Eu estava com dificuldade de achar uma figurinha para caracterizar bem a questão da intertrans, essas coisas que a gente vive buscando significado, né? Mas gostei bastante. E assim, ó, na verdade, eu acho que dava para passar algumas horas batendo papo contigo aí para aprender. Mas agora bem assim, olhando assim bem como gestor, preocupado com também questões financeiras, ó. Existe a possibilidade, ou vocês têm alguma disciplina, devido ao alto grau de especialização, a especificação é tão profunda, que precisaria, melhor, vamos mudar assim, a complexidade da disciplina é tão grande, envolvendo múltiplas disciplinas, que é difícil de encontrar esse docente. E precisa, é possível, vocês dividem, tem essa estrutura no currículo, permitindo 2, 3 professores trabalhando? Sim. A gente tem uma liberdade bem grande nisso daí, inclusive uma das coisas que um dos desafios nossos é preparar material didático para isso também, porque como existe um recorte diferente do conhecimento, a gente também precisa de material didático para essas disciplinas do bacharelado em Ciência e Tecnologia. Estou até escrevendo com o pessoal aí, a gente escreveu um livro de física quântica, bem interessante, agora nós vamos escrever um de estrutura da matéria, interações atômicas e moleculares, para cobrir todo aquele eixo. Então, isso é uma questão. A segunda questão nas disciplinas básicas do BCT, a gente nunca teve esse problema
de não conseguir ter um professor que conseguisse cobrir a ementa. Mas existem vários professores que gostam de fazer e eles dividem o curso em algumas áreas. Não só nas disciplinas do BCT, mas em todas as disciplinas. A gente é bem aberto a esse tipo de coisa. Então, eles dão a mesma disciplina e cada um dá uma parte da disciplina. Ok, isso não é um problema para nós. Não existe problema de gestão em relação a isso. Mas, normalmente, a gente não tem esse problema. A gente tem esse problema ao contrário, nas disciplinas muito específicas de formação. Por exemplo, a área de filosofia tem uma área de pesquisa chamada estética, que é muito difícil encontrar profissionais para essa área. E mais ainda difícil encontrar profissionais que consigam abarcar uma visão mais ampla para poder voltar para o BCH e dar disciplinas mais abertas. Porque é o caso contrário, né? Que nas engenharias também, às vezes, acontece isso. Você tem uma especialização tão grande numa determinada área, e aí, para trazê-lo de volta para o BCT, é mais complicado, porque basicamente uma pessoa só é que consegue dar conta de algumas disciplinas muito específicas. Então, existem alguns conflitos administrativos. Você não consegue abraçar tudo e pontual de uma forma muito equilibrada, mas 90% dos casos não são assim. Também agradecer a fala. Faz alguns anos eu ouvi a professora Adelaide trazendo a proposta. Maravilhosa. E na época ainda existiam alguns desafios regulatórios, vamos dizer assim. A gente tem no Brasil um senso comum que eu acho que a gente tem que superar, que é dizer que a regulação não nos permite inovar. E eu vejo que nesse meio tempo algumas coisas já foram criadas, existem hoje, né, a possibilidade do bacharelado interdisciplinar ser cadastrado no IMEC, coisa que não existia há tempos. Vejo que vocês estão tranquilamente no ENAD aqui, né, pessoal. Não estamos no ENAD ainda, no BCT e BCH. Mas só nos outros cursos. Né? Sim, só nos cursos. Não, claro. Sim. Até porque daí eles são ingressantes, não precisam fazer, eles são inscritos. A gente vai, já tem os parâmetros nacionais e a gente vai entrar no ENAD, acho que na próxima rodada, no próximo ciclo avaliativo, acho que a gente vai entrar no ENAD. Assim. Bom, pelo menos foi isso que os cursos falaram. já estão, né? Já estão. Mas hoje a gente tem a condição de ter o código do aluno que entra no bacharelado interdisciplinar, coisa que lá no início não se tinha. Mas a pergunta é essa, quer dizer, havia desafios lá no início, hoje está resolvido, isso é tranquilo em termos de regulação. Como é que é quando vem uma comissão de avaliação? Aquelas questões que logo a gente levanta quando vê algumas inovações. Então, assim. Como eu sou avaliador também, então, essa é uma questão. Os desafios da regulação a gente está conseguindo resolver de uma forma... Assim, é lógico que quando vão os avaliadores, a gente tem que explicar tudo, que para cada equipe avaliadora, a gente tem que sentar e explicar tudo. Funciona assim... Tem o BCT, tem o BCH, se é o curso de filosofia, a gente tem que explicar o BCH. Se é um curso de ciências naturais, a gente tem que explicar o BCT. Mas a gente tem tido uma receptividade muito grande por parte desses avaliadores e, normalmente, os nossos cursos estão saindo muito bem avaliados. A maior parte dos nossos cursos 5 e alguns nota 4. Então, isso está, nos cursos que a gente chama de pós-BCT, pós-BCH, sem problema nenhum. E o nosso curso, nosso BCT e nosso BCH, já entrou no processo avaliativo, a gente recebeu agora há pouco, há uns 2 meses atrás, as comissões de avaliação do BCT e do BCH, e também dá trabalho, tem que explicar, etc, 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 mas, no final, todo mundo sai tranquilamente convencido e leva para suas... instituições de origem a proposta. Muitas pessoas chegam com um preconceito, achando que esses cursos são muito superficiais. Depois que a gente mostra a grade, eles se convencem do contrário. Não é assim. O nosso curso é tudo menos superficial. É verdade que existem alguns cursos, alguns bacharelados interdisciplinares em algumas outras instituições, que são muito rasos, né? Mas não é o caso nosso. Então, é muito tranquilo convencer os avaliadores e o nosso BCT e BCH tiraram 5, tranquilamente.
Ronei, pela tua fala ficam claros assim 3 aspectos diferenciais dentro da proposta de vocês, que é a questão da matriz curricular, né, a ação pedagógica dos docentes e a questão da tutoria. Vocês começaram esses 3 processos simultaneamente? Não teve um início assim que foi gradual? Não, a gente desde o começo, a professora Adelaide, inclusive, esse nome PEAT é uma sugestão dela, desde a primeira turma que nós tivemos, que foi em 2006, em setembro de 2006 entrou a primeira turma já tinha tutoria de PEAT. A primeira turma já tinha essa matriz que você podia se matricular de forma autogerida. Então, a universidade já começou assim. E as tutorias são feitas de forma individual? Ou em grupos bem pequenos. 4. Os alunos são designados para determinado docente. Às vezes existe alguma incompatibilidade entre as pessoas, eles procuram outros se sentem confortáveis em caminhar sozinho. Os grupos são montados, mas não existe assim... por parte do aluno, a gente cobra a presença deles, mas se o aluno está começando a caminhar sozinho e você percebe que ele está ok, você deixa caminhando sozinho sem problema nenhum. Então, mas os grupos são normalmente grupos reduzidos, existe a conversa em grupo, existem as conversas individuais. E esses grupos, eles funcionam assim de uma forma mais informal? Ou não, é formal, é formalizado. Assim? É formalizado. Existe uma avaliação por parte do tutor em relação aos alunos que fazem tutoria com ele, existe uma avaliação do tutor por parte dos alunos. É formalizado. É tudo formalizado. Então, as pessoas sabem exatamente quem é o tutor de quem. Então, quando existe algum processo, por exemplo, a gente tem processo de jubilamento. Se o aluno fica um tempo com o coeficiente de rendimento dele abaixo de 2, ele entra em processo de jubilamento. E o tutor dele é chamado a opinar sobre o processo de jubilamento. E a palavra do tutor tem forte impacto nesse processo. Então, se o tutor fala, olha, realmente não vamos conseguir, esse aí não tem salvação, o processo de jubilamento anda. Se o tutor fala, não, nós estamos melhorando, a nota dele está subindo, tal, ele continua em regime diferenciado. Eu queria entender um pouquinho melhor a questão da pesquisa, porque pelo próprio processo de seleção dos professores é a área de pesquisa, né? Não é a disciplina. Bem, o professor entra e imediatamente ele se vincula à pesquisa dentro da universidade. Não. Ele não precisa. Ele pode trazer a linha de pesquisa dele nova. É isso que eu queria... Não, tudo bem, sim, ele pode trazer a dele, ok. Tá, mas a minha pergunta é como os alunos se vinculam à pesquisa para participar? Ou seja, se a pesquisa é a base, como é que se dá? Qual é o índice de alunos que estão fazendo pesquisa? Muita gente. A gente tem vários... Então, um dos primeiros cursos que eles fazem, né, no primeiro quadrimestre, é esse de base experimental, que já obriga eles a apresentarem uma proposta de pesquisa na disciplina do primeiro quadrimestre. A gente lança, no final do primeiro quadrimestre, um edital chamado PDPD, que é Pesquisando Desde o Primeiro Dia, que é uma bolsa de iniciação científica para os alunos ingressantes, só para os ingressantes, é concorrência só dos ingressantes, não é. A gente tem o programa de iniciação científica, PIBIC, PIC, do CNPq, normal. E além desses projetos, existem as iniciações científicas voluntárias. Então, grande parte dos nossos alunos fazem iniciação científica. E isso em função de uma carga horária menor, de presencialidade, ele dá conta disso. Porque eu trago a realidade das universidades privadas, que o aluno é trabalhador. Então, o aluno que estuda à noite, normalmente ele trabalha durante o dia. Então, se a gente quer engajar esse aluno no processo de pesquisa, ele não tem tempo. Então... Talvez vocês consigam isso, então, em função de uma presencialidade mais reduzida, que permite ele ter mais horário para pesquisa. Eu não quero dizer que a gente tem uma carga... Vai naquele quadro, mais para frente, onde tem o quadro. Não é reduzida assim, ó. Veja, só no primeiro período que você tem 15. Depois é 18, 20, 21. Então, veja, não é nada reduzido. O que é 15, 18 é o número de horas-aula em sala, semanais. Então, a gente praticamente, aí 20, a gente está fechando a noite inteira do aluno do noturno. Então, esse aluno... Então, veja,
A gente tem... Não é. Ele não consegue escolher a trajetória dele? Existem alunos que preferem postergar a formação dele fazendo menos disciplinas e aí ele consegue fazer a iniciação científica. Você entende? O aluno faz uma escolha que o aluno que trabalha, faz uma escolha. A gente tem alunos que trabalham, que fazem essa escolha, começam a fazer isso, e depois, assim que ele consegue integralizar o BCT, por exemplo, ele sai do emprego e vai fazer mestrado com a gente. Não existe a obrigatoriedade. Não existe a obrigatoriedade de todos os alunos se engajarem em projetos de pesquisa. Existe uma indução a isso. Então, quando a gente está... Porque, veja, quando você está num ambiente desses, onde você precisa dar exemplo, então você começa a dar exemplo, os exemplos começam a ser das pesquisas que estão sendo feitas, dos seus colegas, né? Então, isso acaba despertando a atenção dos alunos. E eles acabam, quem é que faz isso? É o fulano de tal. E ele vai lá procurar o fulano de tal porque ele acha legal. Então, você induz esse processo. E é muito interessante que, assim, os alunos entram na universidade com a expectativa de fazer um curso e acabam fazendo outro, 2, 3 outros. Isso é uma outra coisa que eu não falei, mas que é legal. Você, aluno da universidade, você pode integralizar mais do que um curso, se você quiser, tá? Mais do que 2, mais do que 3. A gente tem alunos que estão formando. A gente teve uma aluna que ela terminou o BCT, entrou no doutorado na área de Química, direto, saiu do BCT. Enquanto ela estava fazendo o doutorado, ela fez Química e Engenharia de Materiais. Então, ela fez BCT, Química e Engenharia de Materiais, 3 graduações e um doutorado, em 7 anos. 8 anos, perdão, ela fez em 5 anos o doutorado dela. Em 8 anos ela fez isso. Como que essa menina fez? Ela acabou largando o emprego dela e foi se dedicar a fazer isso daí. A gente tem alguns alunos que fazem isso. E a gente pergunta, algum dia, quando você entrou nessa universidade, você se imaginou fazendo isso? Não, eu nunca me imaginei fazendo mestrado. Mas estou fazendo. A gente não quer que todos os alunos façam pós-graduação. A gente acha que tem aluno que tem... Mas tem aluno que tem perfil, tem aluno que vai para o mercado de trabalho, etc. Nós não obrigamos os alunos a. Acontece naturalmente. Só para ver se eu entendi a lógica, né, da estruturação. A pesquisa ela acontece em paralelo às ações de sala de aula, e a sala de aula trabalha em cima da solução de problemas, ou seja, a pesquisa é em sala de aula. Uma coisa independe da outra. O aluno pode simplesmente fazer os seus ensaios em sala de aula de resolução de problemas e também pode estar participando junto com os grupos na pesquisa. A gente incentiva. É lógico que não é em todas as oportunidades que você consegue fazer isso. Existem momentos que são momentos de operação, existem vários momentos. Quando a gente estava na escola, a professora fazia ditado. Existe o momento do ditado, tem que fazer. Existe o momento de fazer a conta lá, operacionalizar. Tem que aprender a operacionalizar. Então, existem vários momentos. Sempre que possível, solução de problemas, e os exemplos que a gente traz são exemplos de pesquisa, etc, etc. Para quê? Para estimular isso daí. A gente só quer estimular, quer deixar com gostinho. Mesmo que ele saia de lá e vá para a indústria, vários alunos já voltaram da indústria, porque a indústria, lá na indústria, esse gostinho... Eles começavam a fazer alguma coisinha dentro da própria empresa, a empresa vem e procura a universidade. Por exemplo, na pós-graduação industrial, né, no doutorado industrial, PDI, que tem agora. Tem um programa de doutorado industrial que é voltado para alunos da indústria, e fizeram o piloto dentro da UFABC. E agora vai ser expandido para o Brasil inteiro. É um programa de doutorado com alunos que resolvem problemas diretamente relacionados com a indústria. Então, acontece isso também. Os alunos vão e voltam. Mas a ideia é só criar o clima. Se vai acontecer, não vai acontecer com todo mundo. A gente não espera que aconteça com todo mundo, mas a gente quer deixar o gostinho para que lá na vida dele, lá quando ele estiver na vida profissional, ele tenha esse quê de fazer pergunta, inclusive porque aí ele vai estimular a própria indústria onde ele trabalha
né? Eu falo indústria porque a gente está na área tecnológica. Ele vai até fomentar dentro da indústria que ele trabalha a área de PID, né? Que é a pesquisa e desenvolvimento. É isso que a gente quer. Entendeu? Deixa eu aproveitar mais alguma pergunta. Deixa eu aproveitar para dizer que uma das apresentações da Aitana, ela mostrou umas fotos dos alunos reunidos assim num corredor, não sei, num ambiente, com um aspecto assim de entusiasmo, de aquela atividade, aquela coisa, né, eles conversando entre eles, né, o aluno que já está há mais tempo com o aluno que recém chegou, e há um ambiente de entusiasmo e de, vamos dizer assim, uma coisa que aqui na universidade a gente fala muito, né, que nós precisamos que os alunos se encantem e que eles se entusiasmem. Eu não sei, só gostaria que você talvez nos falasse mais sobre isso, qual é a experiência que vocês têm tido. Nessa questão, a experiência que a gente tem tido é como a gente abre a universidade, quer que os alunos estejam na universidade, a gente abre os grupos para os alunos, os grupos de pesquisa para os alunos se manterem na universidade, o que acaba acontecendo é que eles são muito engajados. Os alunos são muito engajados, eles vão atrás, a gente agora, 2 semanas atrás, a gente teve a semana da Química. Os alunos de graduação e pós-graduação montaram um workshop de Química, trouxeram os palestrantes, eles mesmos. A gente só deu o apoio institucional, arrumava o carro para ir buscar o palestrante, etc, etc, mas quem organizou tudo foram eles. Agora, dia 3, quarta-feira, não sei se é quarta-feira agora ou segunda-feira agora, a gente vai abrir a Semana da Biologia. Exatamente a mesma coisa. 5ª Semana da Biologia. Os alunos organizaram tudo. A gente só dá o apoio institucional. As cartinhas, etc, etc, etc. Quem vai atrás é eles. Então, eles têm muito disso. Eles têm muito desse engajamento. Eles vestem a camisa da universidade. A gente teve agora a Semana de Ciência e Tecnologia. A gente não precisa falar. Os alunos montam tudo. Eles têm lá os grupos, aerodesign, carro de elétrico, avião, bug, carro de corrida. Eles fazem tudo. Os alunos, eles se apropriam do projeto da universidade e eles percebem que, ao se apropriar, para se apropriar do projeto da universidade, você tem que fazer um monte de outras coisas. E eles se engajam em diversas atividades. Então, a gente vê um fervor muito grande, né, nos nossos. Apesar da universidade não estar fisicamente pronta e algumas atividades não acontecerem nos lugares mais adequados, então, todas as tardes, por exemplo, a gente está passeando no saguão da universidade, e estão lá os alunos, por exemplo, da equipe que faz a apresentação, aqueles cheerleaders, por exemplo, estão lá, engajados. Ô, professor, vem ver que a gente fez uma coreografia nova aqui. Chama a gente para ver, etc, etc. Então, eles estão lá sempre fazendo isso. Eles estão sempre presentes, estão sempre cobrando a gente, cobrando aulas melhores, cobrando tudo melhor. Porque eles sabem que quem faz a instituição são os alunos, em primeiro lugar. Se eles estiverem entusiasmados, eles vão puxar a gente. E eles adquiriram isso. É muito efervescente mesmo. Tem que estar lá para ver. Eu convido vocês. Serão muito bem recebidos. Eu acho que foi uma oportunidade realmente fantástica de ter você hoje aqui. E eu acho que naquele fórum de agosto, não sei quem de vocês estava aqui, eu até mencionei que existem algumas experiências radicais. Eu acho que hoje nós ouvimos um pouquinho de uma experiência radical. E eu acho que é importante coisas radicais no sentido que para a gente ver onde a gente vai se posicionar, né? Tem uma questão, Cioran, não sei se alguém conhece Cioran, que é um filósofo mais ou menos contemporâneo, extremamente pessimista. Ele quase que joga a gente na beira do precipício. Eu digo assim que, de certa forma, isso tem um certo valor, né, para a gente saber como é que é o precipício e, né, decidir que eu vou mais ou menos no meio. Ou buscar o seu próprio caminho. Né? É isso que eu queria dizer em relação a gente olhar para as outras universidades e ver o que está acontecendo. Eu acho que assim, a primeira coisa importante é a gente olhar. Nós precisamos olhar. Nós precisamos olhar para o futuro. Eu gostei muito de você colocar ali, como é que vai ser, não sei o quê, em 2020, ou como é que vai ser em 2030.
Porque algumas coisas que a gente, na minha área, algumas coisas que a gente faz com aluno de medicina e com aluno de biologia, já está atrasado há muito tempo. Se a gente pensar como é que tem que ser daqui a 5 anos, tem que mudar rápido, porque tem coisa que está mal. Então, eu vejo essa né, urgência da gente olhar, né, nos olharmos e olhar quem está ao redor. Eu acho assim que existem algumas experiências que estão em andamento, que talvez vão ser mais radicais um pouquinho que a UFABC. Eu não sei como é que se você tem conhecimento de como é que está a Federal do Sul da Bahia. Você tem alguma... A Federal do Sul da Bahia, ela tem um projeto muito parecido com o nosso. A ideia deles é... Na verdade, algumas dessas universidades escreveram um projeto baseado no nosso projeto, que foi pioneiro nessa área, né? Então, eles devem caminhar na mesma direção que a gente está caminhando. Eles devem caminhar com esse mesmo aspecto. Ter um curso forte, interdisciplinar forte, e depois as formações complementares. Eles estão caminhando na mesma direção. Mais algum comentário? Eu queria fazer um comentário bem geral. Se vocês forem caminhar, tem muitos desafios aqui, não é trivial, hein? Vocês vão sair da zona de conforto, os alunos vão se apropriar de um projeto interdisciplinar muito rápido e vão ficar cobrando vocês. É verdade. É muito legal, é muito desafiador. Cada disciplina nova dessas que a gente dá, você tem que estudar para dedéu. Mas é muito, você cresce muito. Inclusive naquilo que você faz na sua pesquisa. Você começa a enxergar um monte de outras coisas novas. Então, assim, se vocês querem caminhar aí, tem vários bônus. O ônus, se a gente pode dizer isso, é que você vai ter trabalho. Mas eu acho que o trabalho, quem escolheu essa vida gosta, né? Então, não sei se é um ônus propriamente dito. Eu acho que é interessante, o professor Bevilacqua tem uma expressão que é: não se põe vinho novo em vaso velho, né? Então aí tem né, uma metáfora importante, porque é uma mudança grande, né? O vaso velho não é só os velhos, nós os velhos, né? Mas é um pouquinho isso também. A instituição também, a estrutura da instituição. Veja, tem algumas universidades que já estão bem estabelecidas, que tentaram fazer os bacharelados interdisciplinares, e eles não estão tendo muito sucesso, porque eles querem manter um modelo misto. Eu tenho o bacharelado interdisciplinar por causa do Reúne, e tenho o resto que eu mantenho igualzinho. E aí fica um negócio bem esquisito. Eu tenho um professor que é só do BI, eu tenho um professor que é só do outro curso, e aí fica um negócio muito... Então, é difícil você misturar o vinho novo com o vaso que tem o vinho antigo. Então, se vocês querem caminhar nessa direção, vocês vão ter que ter vai ter que ter uma ruptura, vai ter que ter um momento de ruptura. Não é abandonar os cursos que vocês já oferecem tradicionalmente, mas vai ter que mudar, vai ter um momento de ruptura a forma de oferecer esses cursos. Essa é que está. O que a gente fez foi uma ruptura. E aí talvez a gente tenha sido muito feliz, a gente e a Federal do Sul da Bahia, que são instituições zeradas. Aqui tem um aqui da Fronteira Sul. A Fronteira Sul aqui também tem aquela que fica em Foz do Iguaçu, da Fronteira Sul, também é nova. Então, essas instituições têm a vantagem de ser nova. Então, você cria uma novidade. As instituições que têm uma tradição diferenciada, eles têm mais dificuldade de quebrar esses paradigmas. E aí eu não sei como é que vai ser a ruptura. Vocês vão ter que escolher se vai haver essa ruptura, quando ela vai acontecer. Ok, nós infelizmente temos que encerrar, né? Mas esperamos poder contar com vocês em outras oportunidades, certamente. Nós tivemos uma visita, eu estava contando para o Ronei antes, do pessoal da Unicamp, aqui durante a avaliação do Digital Prize, que foi uma experiência muito positiva. E, então, esperamos que leve o abraço à Itânia, a todo o pessoal lá, e gostaríamos de contar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigado, boa noite.